Oséias 6:3. Quem achou pode ler, por favor. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão perto como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Isso. Quando eu estudei e decorei esse versículo, a minha tradução diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou essa mesma, esforcemo-nos por conhecê-lo. E agora Salmo 25:14. Salmo 25:14. Pode ler quem achou. Isso. Ontem eu ministrei a palavra aqui aos jovens e adolescentes e falei sobre intimidade, que será o tema do acampamento. E eu disse para eles, e quero rapidamente deixar com vocês, os 4 passos que geram intimidade, sem os quais não há intimidade. Existe uma diferença entre a intimidade e a religiosidade. E a intimidade se caracteriza, primeiro, pelo interesse. Você vai ter mais intimidade com aquilo que você tem mais interesse. Te desperta desejo, te faz querer. Você só vai ter intimidade com o Senhor se você tiver interesse por Ele. Se você quiser conhecê-lo e esforçar-se, prosseguir conhecendo, conhecê-lo mais. O interesse é o que gera o conhecimento. Se você não tem interesse, você não quer nem saber. Né? O Brasil é chamado de o país do futebol. E a maior parte das pessoas gosta de futebol e torce para algum time. Mas tem gente que não gosta. Tem alguém aqui que não gosta de futebol? Não liga para time nenhum? Olha, Elianai não liga para time, não gosta. Quando a pessoa não tem interesse, ela não quer saber. Eu vou ver o jogo. Ela não quer nem saber se vai ver o jogo. Que está passando hoje? Ela não tem interesse. O interesse, ele é essencial para gerar intimidade, para gerar o conhecimento. Mas não tem intimidade só com interesse. É preciso ter envolvimento. É preciso ter relacionamento. Interesse puro e simples vai gerar informação científica, informação técnica, inclusive sobre Deus. Nós estamos estudando aqui informações teológicas, técnicas, mas são informações sobre Deus. Mas se isso não despertar o meu desejo agora de envolvimento, de relacionamento, eu não vou ter intimidade. A intimidade só tem quando tem relacionamento. Relacionamento tem que ser buscado. E o relacionamento, queridos, tem uma característica. O relacionamento, ele é individualizado. Não tem jeito de ter relacionamento comunitário, público, nem com os outros, nem com Deus. Não tem. Tem que ter uma escolha, um envolvimento e uma busca desse Deus. Tem que buscá-lo e tem que ser com Ele. No público, a gente tem uma comunhão geral, mas com Deus tem que ter aquilo que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a sua porta, e o seu Pai que te vê em secreto, sozinho, só você e Ele,
vai te recompensar. Então a intimidade é fruto primeiro do interesse, depois do envolvimento, depois da prioridade. Prioridade quer dizer, eu seleciono acima das outras coisas. Nós cantamos uma música no louvor ontem, né, Carol? Que fala, o meu amado é mais belo do que milhares, tirado lá de Cantares. Né? E até lembrei que tem um hino antigo, ontem o público majoritário era jovem e adolescente, e eles não iam lembrar do hino antigo, mas tem um hino antigo que fala assim, dos milhares, o escolhido para mim, quer dizer, de tudo que tem, eu destaco, quando eu quero ter intimidade, eu destaco, aí ele fica mais individualizado ainda. Né? Jesus tinha 70 discípulos, a gente sabe disso, ele tinha até mais, mas 70 ele tinha, dos 70 ele chamou 12, e dos 12 ele chamou 3, para ter intimidade, aqueles 3 conheciam Jesus mesmo. Para aqueles 3, Jesus não tinha problema de expor as fraquezas, os medos, as dificuldades, eles sabiam. E Jesus confiava neles a ponto de saber que eles não iam ficar expondo Jesus. Se fosse Judas um dos 3, Judas ia falar, está vendo? Ó, Jesus está com medo aí desse negócio. Jesus não foi firme na decisão. Mas os íntimos não. Os íntimos são os íntimos da prioridade. E por fim, intimidade se faz também com sacrifício. Se não tiver sacrifício, você não tem intimidade. Sacrifício é quando você faz qualquer coisa por aquela pessoa. Normalmente é só para os mais íntimos que a gente faz isso, é para a família, os mais amigos. O outro você fica sabendo da notícia ruim, e fala, tá bom, não, Deus abençoe. Vou orar por você. Vou orar. Se lembrar, você ora. Se não lembrar, você nem vai orar e nem vai sentir peso no coração. Mas do amigo íntimo, você faz sacrifício. Você viaja, você vai atrás. Você corre para ser um suporte. Então, a intimidade é fruto destas coisas. Se estas coisas não existem em relação a Deus, nós não seremos íntimos dele. E se nós não formos íntimos dele, o versículo diz assim, a intimidade é para aqueles que o temem, aos quais, só a esses, ele vai dar a conhecer a aliança dele. Tem uma tradução, que foi lida ontem, que diz assim, em vez de intimidade, assim, os amigos mais chegados, aos amigos mais chegados, o Senhor dá a conhecer os segredos da aliança, os detalhes da aliança. Irmãos, não é todo mundo que tem intimidade. Não porque Deus não queira, é porque não é todo mundo que tem interesse, se envolve, dá prioridade e se sacrifica. Não é fraco, sacrifica mesmo. Pelo Senhor, pelo conhecimento. Bem, esse é o tema que nós vamos estudar no acampamento. Então, se você quiser ir no acampamento, nós falamos aqui do local bonito, da comida boa, do preço baixo, mas o mais importante é que nós vamos buscar a intimidade do Senhor. E eu vou falar a verdade, quando a gente afasta, é mais fácil. Você ficar aqui, vendo televisão, não sei o quê, você não consegue ter aquela intimidade. Então, já busque de uma vez, não precisa esperar chegar ao acampamento, falta 18 dias. Já pode buscar hoje, amanhã, a intimidade. E lá no acampamento a gente vai buscar mais um pouco. No nosso caso, que estamos estudando sobre Deus, estudar sobre Ele tem que melhorar a nossa intimidade. O conhecimento informativo que a gente tem buscado aqui, tentando achar o melhor possível dentro da teologia, tem que me levar a ter relacionamento. E falar assim, Senhor, eu te quero. E nós vamos terminar então, a justiça de Deus. Terminando a questão dos juízos temporários.
Abra sua apostila aí. Daniela, você tem apostila? Não. Não? Ah, é Vanessa, eu estou te chamando de Daniela, é mesmo. A vida inteira eu te chamo de Daniela. Eu deixei com o Carlinhos aí, entrega uma para Vanessa. Vanessa, nunca mais eu vou. Página 12. Página 12. Abra lá. Elianai já recebeu, já, Helena? Já, só não trouxe, né? Beleza. Página 12. Lá no finalzinho, falta só lermos esta parte. E aí nós encerramos a justiça e começamos a vontade soberana. A justiça de Deus deve gerar em nosso coração ódio ao pecado, assim como Deus o tem, para que sejamos santos, assim como nosso Pai é santo. Temor a Deus, vivendo exatamente como Ele espera que vivamos. Página 13. Intensa gratidão e louvor por haver nos livrado da ira vindoura. Lembre-se disso, o crente fiel nunca morre em juízo. Compaixão pelos perdidos, a fim de pregarmos a eles o evangelho da salvação, para que se vejam livres da condenação da ira. Bem, por que eu li esses 4 pontos agora? Porque o juízo temporário tem tudo a ver com isso. Quando o Senhor exerce juízo temporário, Ele está exercendo uma disciplina. Sobre os seus filhos. De forma que a disciplina tem exatamente esse objetivo. O objetivo de gerar em nosso coração temor. Eu saiba que Deus é Pai que ama, e exatamente porque Ele ama, Ele faz o quê? Castiga, corrige, bate, disciplina, dá um juízo temporário, que é esse que nós sofremos aqui nas nossas vidas. Lembrando de uma coisa, a gente sofre esse tipo de juízo quando nós erramos, pecamos. Então, o juízo é um juízo sobre o erro, é um castigo sobre o erro. Então, abra lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Você lê para a gente, Daniel? 12, 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele se reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Continua. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como os filhos, como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos?
pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Isso, versículo 28 e 29, do mesmo capítulo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso, irmãos, o fato é o seguinte: quando nós estamos errados, o nosso Deus não tem nenhum tipo de inquietação, de, saia justa em nos castigar. O objetivo é que a gente volte ao caminho. Ele diz aí, né, portanto, restabeleçamos as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Sabe, a pessoa que está cambaleando, que está andando igual tonto no caminho do Senhor, o Senhor vai disciplinar para que esta pessoa pare de andar assim e volte a ser firme. Volte a andar com o joelho firme, a mão forte. Então a disciplina tem o objetivo, quando nós erramos deliberadamente. O contexto, nós lemos o capítulo 12, mas o contexto de Hebreus, ainda em Hebreus, capítulo 10, está muito voltado ao abandono, está muito voltado ao desvio. Capítulo 10, versículo 26. 26 e 27. 10, 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, olha só, não é fácil. O que o Senhor quer que a gente tenha? Temor. Que a gente pare de pecar. Quando eu digo voltar, não é que você está apostatado, está lá no meio do mundão. Não. É quando você dá lugar à sua carne, é quando é maledicente, quando é orgulhoso, é mundano, valoriza mais o trabalho. Qualquer que seja o seu desvio, mesmo que não seja um desvio 100% integral, se tiver um desvio de 10%, um desvio de 5%, um desvio de 0,5%, meio. Quer dizer, você está acertando 99,5% e está errando 0,5%. O que o pai vai fazer? Castigar. Então, a gente pensa, às vezes, num castigo que é um afastamento. A pessoa está lá, igual o filho pródigo. Não. Se tiver 0,5%, ele vai bater. Só que ele é Deus. Às vezes ele bate numa pessoa que está 0,5% desviado, com mais intensidade do que ele bate na pessoa que está 50% desviado. Mas está errado, é injusto isso. Não é injusto, ele é Deus. Ele é Deus que paga o mesmo salário para quem começou às 7 e paga o mesmo salário para quem começou às 17. Eu que sou o que pago. Ele é o que castiga, e ele castiga porque ele nos conhece. Então, a proporção do castigo não é segundo o erro,
A proporção do juízo temporário é segundo Deus. E Deus conhece o coração. Por isso que às vezes a gente vê gente que merecia ser castigado e não é. Mas fulano errou e devia ser castigado também. Mas quem castiga não sou eu. Quem castiga é o pai. E pai e mãe às vezes faz isso. Pai e mãe às vezes tratam um filho de um jeito e tratam o outro filho de outro jeito. Bem, o pai tem esse direito. O pai sabe, o pai conhece, o pai acompanha, e o pai sabe como que o coração de um é diferente do coração do outro. Ou não sabe? Você que é pai e mãe. Não sabe? Desde pequenininho não é diferente? E Deus, irmão, sabe muito mais. Mas Ele não vai deixar de castigar. É isso que o texto está dizendo. Ele vai disciplinar. Para que a gente não caia lá nas mãos do Deus horrível. Você conhece Deus como horrível? Você acha que Deus é horrível para você? Você já pensou nisso? Nossa, o meu Deus é horrível. Não é normal a gente falar assim. Então, para a gente não ter que encarar um Deus horrível, o Senhor então vem e nos disciplina temporariamente para a gente voltar, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e voltarmos ao caminho, para que esse caminho a gente aprenda de novo a ter temor. Por quê? Porque o nosso amor esfriou. Carlinhos, se você conseguir um outro pincel, lá tem um monte, lá na salinha do Vitão, um monte de coisinha nova desse aqui, ó. Se você conseguir já trocar, senão você traz, diz que é só tirar e prega rapidinho. Então, o primeiro objetivo é esse, eu tenho que ter temor. Ah, mas eu não errei tanto. Então, veja bem, o erro, irmãos, o Senhor é que conhece. Então, você tem que viver uma vida 100% certa. É isso que o Senhor quer da gente. O Senhor quer que a gente seja 100% certo. Ah, mas Senhor, nem um pouquinho eu posso errar. Não pode. Qual é o seu padrão para viver? Quem é o seu modelo? Deus. Sede santos, como eu sou santo. 100% certo. Então, quando eu e você desviamos um pouquinho que seja aqui, ó. Tem aqui a escala toda. Você desvia só um instantinho aqui. O Senhor disciplina. E Ele não tem problema com isso. O meu papel é achar onde eu estou errando. Você já viu o salmista falar assim? Senhor, absolve-me, perdoe-me das faltas que me são ocultas. A gente tem falta, a gente tem pecado que a gente mesmo não sabe. A gente tem pecado que a gente mesmo não sabe se a gente estiver cego. E aí a gente faz o que não deve, fala o que não deve. E a gente tem pecado que a gente mesmo não sabe quando a gente esquece. Quando isso acontece, a disciplina faz a gente lembrar. Ela mostra, deu certo? Ô, Carlos, isso é uma benção, meu irmão. Toma esse aqui para você. Leva a tampinha também. Muito obrigado, hein? A disciplina tem, quando ela gera temor, ela nos lembra. Era isso que Davi falava nos Salmos. A disciplina me faz lembrar. Foi-me bom passar pela provação, porque eu aprendi a amar os teus decretos. Ela me corrige, ela me traz de volta. Ela é a chibata, pá, o chicote, a correia. Né? A correia não usa mais, está sumindo esses instrumentos de castigo. Né? Vão virar instrumentos medievais daqui a pouco. Assim, nossa, naquela época medieval, que o pai e a mãe usavam a correia. Né? Mas o Senhor faz isso. E essa disciplina é uma bênção, irmãos,
porque ela gera o temor no meu coração e ela tem o objetivo de gerar ódio também ao pecado. Eu tenho que odiar o pecado. Isso é o quê? Isso não é bom, isso é horrível, isso me separa, isso me atrapalha, isso me afasta daquele que me salvou. Eu tenho que conhecer ao Senhor para saber o que eu estou perdendo. Então, quando a disciplina vem, tem que me fazer sofrer. Toda disciplina, a princípio, não parece agradável. É porque ela gera sofrimento, ela dói, ela machuca, isso é bom. É ruim o crente que não passa pela disciplina, porque ele está sempre achando que está tudo certo, e ele está desviando. E o pior de tudo, muitas vezes desviando, achando que está dando certo. É a pior coisa que pode acontecer para um cristão, é ele desviar, achando que está certo. Aí ele não consegue enxergar a disciplina. Eu fui tomar um café sexta-feira com alguns pastores, e um dos pastores tinha um discurso muito ufanista, muito de grandeza, sabe? O Daniel participou comigo e com o Solar de um workshop de... Eu só lembro de bilionário, eu nem lembro o nome do workshop, mas lá o negócio é o seguinte, você tem que ser bilionário. Cada palestrante, se você não ganhou 1 bilhão, você está errado. Você tem que ganhar 1 bilhão. Começa com 1 milhão, mas seu alvo é ganhar 1 bilhão. Era um discurso ufanista, humanista, horrível. E lá na conversa, nesse café, sexta agora, eu me vi no mesmo ambiente. Falei, gente, está errado isso. Mas na ideia dele, ele está certo. Esse é o caminho, sabe? Deus age assim, é muito grande. Quando a pessoa está no caminho que não é bom, mas ela não enxerga, ela não sofre com a disciplina. Olha que interessante. Ela não consegue enxergar, de alguma forma a pessoa está cega. Por isso que ela precisa voltar à humildade e falar, Senhor, me absolve das faltas que me são ocultas. Isso foi de manhã. Aí na hora do almoço, ontem eu fui fazer almoço, lá em casa eu pus o frango para cozinhar, fiz estrogonofe lá em casa ontem, e pus um louvor dos vencedores por Cristo para tocar. Louvor 3 e 4. Tem no YouTube, tem tudo no YouTube, é impressionante. Aí eu pus para tocar o disco 3 e 4 do louvor, e uma das músicas, e o disco 3 e 4 são só salmos. Só salmos, irmãos, é lindo. São vários salmos musicalizados. Então, você ouvindo aquelas músicas, você está ouvindo o salmo. Obviamente, não com a melodia para a qual a letra foi criada, mas é um salmo puro. E um dos salmos que tocou, dizia assim, né, o salmista falando assim, Senhor, eu te adoro porque o Senhor é que engrandece as pessoas. Está contigo o engrandecer, e está contigo o abater. E na hora eu lembrei daquele pastor, porque se o pastor cresceu hoje, foi Deus que o engrandeceu. Qual é a glória de quem foi engrandecido por Deus? Nenhuma. É o Nabucodonosor andando no palácio. Fui eu que fiz esse jardim. E o Senhor falou assim, passou de ti o seu reino. O que o Senhor fez com Nabucodonosor quando passou de ti o seu reino? O que ele fez? Juízo temporário. Foi a pior coisa que podia ter acontecido para Nabucodonosor, não foi? Ficar doido, ficar 7 anos longe do reino, ficar parecendo bicho, todo mundo achando que ele era um bicho. Você gostaria de passar por isso? Ser afastado lá do seu trailer, Vanessa, né? Seu trailer que é top, faz um sanduíche maravilhoso, o melhor da cidade. O Senhor te afasta de lá e te põe lá no Santa Teresa. Você gostaria de passar por isso? Mas foi a melhor coisa que podia acontecer para Nabucodonosor. E Nabucodonosor entendeu, opa, não, o reino não fui eu que construí o reino.
Foi o Senhor que me deu. Quando a gente não entende isso, o Senhor disciplina. E a melhor coisa, olha como Deus ama o Nabucodonosor, porque ele disciplina e açoita quem? O filho que ele ama. Irmãos, isso quer dizer que quando a gente fala de filho aqui, a gente está falando de ser humano. Porque nós temos essa arrogância evangélica de achar que só nós é que somos tratados por Deus. Não é verdade. Deus trata com cada pessoa da terra. Só que a maioria não enxerga. Então nós temos que enxergar e dar glória a Deus pelo juízo temporário, que nos trata se a gente errar muito ou se a gente errar pouco. Nabucodonosor estava muito errado. É fato isso. Mas ele entendeu. A disciplina com ele teve que ser dura. E ele foi lá para baixo. Quando ele voltou com ódio ao pecado. E com grande temor. Grande temor. E nos deu essa pérola que chama Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 é uma pérola bíblica. Um dos textos mais lindos da Bíblia, escrito por esse homem que foi disciplinado. Então, me gera temor e me leva a odiar. Como eu não posso fazer isso? Eu tenho que romper com isso. A pessoa que tem um pecado crônico, que volta e cai continuamente, não entendeu o temor. Não consegue ter o temor. E não tem ódio àquele pecado, considera normal. Por isso, irmãos, esse texto aqui não é lá para o filho pródigo que está no mundo, é para nós. Porque nós temos pecados recorrentes e a gente acha que é normal. Não é normal. O Senhor quer de nós santidade. Lê de novo, Daniel, 12, 28, de Hebreus. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Com reverência e santo temor. Eu fui militar, e lá no exército, uma das coisas que a gente aprendia era isso assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o santo temor. O juízo é o santo temor. Por quê? Porque se eu não obedecer, aí tem, na sequência, pernoite, que é a primeira punição. Eu perco o direito de dormir em casa. Detenção, eu perco o fim de semana. Prisão e exclusão. Vai numa sequência. Se a punição chegar na exclusão, dali ele vai para a cadeia. Eu cansei de ver, na minha época, punha o batalhão em forma, 900 soldados, entrava o carro de polícia, pegava o preso, tirava da cadeia, colocava no carro de polícia para levar para a cadeia pública, porque ele não teve jeito. É assim que funciona comigo e com você. O Senhor nos disciplina, e a disciplina é uma benção. Por isso, pais, avós de crianças pequenas, nós não podemos deixar de disciplinar filhos pequenos. Interessa o que o mundo, a psicologia diga, a disciplina é essencial, e a disciplina tem que fazer o menino ficar chateado. Ele tem que entender, tem que doer nele de alguma forma. Quando é pequenininho, dói no bumbum. Depois que cresce, dói na privação. Você tira da criança, você tira do adolescente. Tirou, ele vai sentir falta. E aí ele é disciplinado. Ele fala, não posso perder aquilo. Isso me faz aproximar do Senhor. Então, o juízo temporário dentro da justiça é a forma que o Senhor estabeleceu para nos trazer de volta à santidade. Então, lembra que nós falamos do Moisés semana passada? Puxa, Moisés era o homem mais manso na face da terra. Era o homem com maior intimidade com Deus na face da terra. Ninguém era igual a Moisés, ninguém. Então, se você pegar a carreira de Moisés
que é muito grande, Moisés errou aqui, ó. Foi só isso aqui que ele errou. Teve gente que errou muito mais do que ele. E o Senhor deu uma punição extrema para Moisés. Moisés ficou revoltado com aquilo. Ele não queria aceitar. Mas o Senhor trata como ele vê. É ele que é o Pai. A proporção não é a proporção do erro. Porque se fosse a proporção do erro, só porque Moisés bateu na pedra, quantas coisas ele fez, meu Deus, ele fez muita coisa. Falou, tá bom, Moisés, você vai ficar igual sua irmã ficou. Você fica 14 dias fora do arraial. Não foi a disciplina de Miriam? Ficou 14 dias fora do arraial. Acabou os 14 dias? Pode voltar para aqui, não tem problema. Você vai... Não, irmãos, a proporção é Deus que dá. Então não somos nós os juízes disso. Nós recebemos a nossa punição. Senhor, obrigado. Obrigado. Lembra que Davi pecou e ele ia ser punido? E aí o profeta, né, foi o profeta que deu para ele 3 opções. Falou, você tem 3 opções. Você pode cair na mão dos seus inimigos, ter uma praga na cidade, sei lá, ou então cair nas mãos de Deus. Normalmente Deus não dá opção para a gente, né? Imagina, desse para você 3 opções. O que você quer? Lembra da história? O que Davi escolheu? Cair nas mãos de Deus. Eu quero cair nas mãos de Deus. Porque Deus tem a proporção dele. E a proporção dele normalmente vem com misericórdia. Dói. Davi doeu. E como ele era rei, dói no povo. Porque ele tem responsabilidade. Então o povo sofre com o pecado do seu líder. Sempre é assim. Bem, mas a proporção é a proporção do Senhor. É assim que funciona o juízo temporário. Bem, semana passada, a Sarinha tinha levantado uma questão e tinha mais uma outra pessoa, eram 12, mas eu não lembro quem é. Nós não subimos a mensagem. Ficou clara, filho? Lembra que eu falei, ó, segura para a semana que vem, não fica discutindo comigo durante a semana, não. Ficou alguma dúvida? Pode falar, fica lá, passa o micro, para de mastigar os chicletes aí e vai lá. Quer não? Então passa para a Marlene. A minha dúvida é sobre o que você falou hoje. Se o texto de Hebreus, quando se refere a filhos, está falando do ser humano, por que o mesmo texto fala que os que estão sem correção são bastardos? Então, veja bem. Filhos em Hebreus são os filhos do reino mesmo. Ele faz essa distinção. Eu estendi aqui essa abrangência, citando Nabucodonosor, porque todo ser humano é filho criado por Deus, e Deus está interessado na salvação de todos eles. Então ele disciplina todos eles, mas não são todos que aceitam. Mas depois que a pessoa aceita o Senhor, só esse que aceita é filho de relacionamento. E sobre estes a punição é maior ainda. Estes entendem a punição, enxergam a punição e tem como saber, Deus está me punindo. O filho que está lá no mundo não vai saber, a menos que ele tenha uma revelação sobrenatural, Nabucodonosor é diferente, que Nabucodonosor teve contato com Daniel, Nabucodonosor viu Deus, quando ele passou por aquilo, ficou claro na cabeça dele que era o Deus de Daniel que estava punindo o Nabucodonosor. Mas o ser humano em geral não tem, ele passa pela disciplina sem saber que é disciplina. Ele passa por isso, mas ele também passa. Mas aí em Hebreus você está certo. O texto de Hebreus fala para os filhos relacionais. O escritor de Hebreus claramente deixa isso explícito quando ele começa a sua carta. Então, em Hebreus, são só esses filhos do relacionamento. João 1,12. Como é que fala João 1,12 mesmo? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem
filhos de Deus. Filhos no sentido de ter relacionamento. Mas quando eu digo, irmãos, não é todo mundo que diz isso que eu digo, tá? Que o não crente também é filho. É porque o Senhor trata com ele também. O Senhor não deixa o não crente, ele é filho do diabo. Porque a gente tem essa ideia às vezes. Nós somos os filhos de Deus, da luz, e quem não é cristão é filho do diabo, é filho das trevas. Essa é uma divisão que está na Bíblia, mas isso não quer dizer que Deus não relaciona com quem não é cristão. Ele relaciona, Ele dá sonhos, é Ele que protege, é Ele que dá a vida, Ele faz muita coisa na vida destas pessoas. Só que essas pessoas não enxergam nem a disciplina. Só que quando elas sofrem, fica mais fácil enxergar Deus do que quando elas têm sucesso. Sabia disso? O ser humano que sofre tem mais facilidade de voltar-se para Deus do que se ele tiver só coisa boa na vida. É aquele ditado que nasceu no mundo. Não vem pelo amor, vem pela dor. Por quê? Porque a disciplina faz a gente se humilhar. A disciplina faz a gente reconhecer que a gente é menos do que a gente acha que é. Eu convivi, né, tem pessoas, algumas vocês conhecem, então não vou citar o nome, que não são cristãos, mas quando passaram pelo sofrimento, procuraram a igreja. Me procuraram, pediram visita, oraram comigo. Aí o Senhor foi lá e tirou a enfermidade, consertou a vida financeira e empresarial. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Não buscou mais. Mas na hora do sofrimento, estava ali. Era melhor não ser curado. Entendeu? Quando alguém tem um câncer, a gente não ora para Deus curar a pessoa. Só que o câncer estava fazendo o que com a pessoa? Humilhando a pessoa. Dizendo assim, você não é nada. Você precisa de Deus. Senhor, cura a pessoa, cura e não busca mais a Deus. Era melhor a disciplina, porque a disciplina tem exatamente este objetivo. Ok? Bem, deixa eu falar aqui uma coisa que é importante, para a gente fazer uma distinção. Nós somos disciplinados quando a gente erra, quando a gente peca, não interessa se é 0,5%. Mas nós também sofremos quando não pecamos. Mesmo sem pecar nada, buscando a Deus, andando com Deus, tem sofrimento. Então nós precisamos discernir entre o sofrimento que é causado por disciplina de Deus e o sofrimento que não é causado por disciplina. Ambos fazem parte da vontade de Deus. Mas não é todo sofrimento que é disciplinar. Tem o sofrimento disciplinar que é juízo. Serve para nos trazer de volta. Mas tem disciplina que não é disciplina por pecado. A Bíblia chama isso muitas vezes de provação. Você está buscando a Deus, você está andando com Deus, você está crescendo e fica pior. E aí, como é que faz? Pô, logo agora que eu estou sendo super santo, né? Estou ali no top da santidade, eu estou sofrendo mais. Isso não é juízo. Faz parte da provação, faz parte da vida neste mundo. Quanto mais eu andar com Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, mais eu tenho discernimento de quando eu peco e sou julgado e disciplinado, e de quando, mesmo sem pecar, eu passo pela provação. E a gente, irmão, só pode discernir isso na nossa vida. Na vida do outro eu não posso fazer isso. A não ser que o Senhor dê o dom da revelação.
Aí você tem um discernimento sobre a vida do outro, para orientá-lo e educá-lo terapeuticamente, pedagogicamente. Mas sofrer sem errar é uma bênção, faz parte da vida nesse mundo. Só não é disciplina de juízo. O Senhor não está me julgando e me castigando, Ele está me deixando passar pelo sofrimento. Quem é que passou por isso? Jó passou por isso, e ele tinha uma parte de sofrimento sem ser disciplina, mas havia disciplina também. Fica claro no decorrer do livro. No decorrer do livro, ele reconhece o orgulho dele. O orgulho dele fica patente para a gente. Na realidade, se a gente fosse pegar essa escala do Moisés aqui, provavelmente a escala do Jó era menor ainda. Mas eles tinham um problema parecido, né? Mas Jesus sofreu muito. E qual foi o pecado dele? E ele sofreu. Diz o texto de Isaías que o Senhor fala assim: agradou ao Senhor moer com provações. Então a provação na nossa vida não é necessariamente juízo. Eu tenho que saber. Então você tem que pedir a Deus para não se auto-justificar. Ai, que bom que o pastor falou isso. Então eu não estou errado. Eu não estou errada. Eu estou até santo. Você tem que tomar cuidado para não se auto-justificar. Você tem que ser sincero. A melhor forma é ir para o joelho e falar: Senhor, mostra-me aonde eu estou errado. E se o Senhor falar: não, você está errado, não. Eu é que estou te provando mesmo. No mundo vocês vão passar por aflições, faz parte das aflições desse mundo. Agora, olha que interessante, irmãos. Não interessa se eu sou provado porque eu pequei, se eu sou disciplinado e julgado. Não interessa se eu sofro, se eu sou provado porque eu não pequei. O resultado é o mesmo. A provação da vossa fé produz perseverança. O Daniel leu isso no 12, lá no meio, lá. Quer ver? Lê lá, Daniel. Perseverança. Isso. Lê também o 12, 10 e 11 do Hebreus. Pois eles nos corrigiam. Eles, os pais terrenos. Isso, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Não interessa se a gente errou, não interessa se é provação, para aproveitamento. Lê o 11. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Olha que benção. Então, se eu sou disciplinado porque eu errei, 0,5%, 1%, 10%, não interessa. Eu tenho um desvio na minha vida cristã. Às vezes é um desvio por ação, às vezes é um desvio por omissão. Porque a omissão é um erro. Né? Você não leu a Bíblia essa semana. Você está certo ou está errado? Está errado. É passível de disciplina? Não interessa o erro. Se o Senhor nos disciplina quando a gente erra, ou se Ele nos prova quando a gente sofre sem errar, Ele está nos exercitando. É a nossa academia espiritual. Para a gente ficar forte, produzindo fruto de justiça, um fruto pacífico para o nosso próprio crescimento, para a gente ser participante da santidade. Então a justiça me leva a ter temor, me leva a ter ódio. Aí na página 13,
intensa gratidão e louvor por haver nos livrado da ira vindoura. E a Teresa leu lá, né? Alegrai-vos, como é que é? Lê de novo, por favor. Se alegrai de motivo de toda alegria. O passardes por várias provações. Então, eu preciso me alegrar. Eu me alegro porque o Senhor está me corrigindo. Isso quer dizer que eu tenho o quê? Pai. Ah, irmãos, eu amo quando o Senhor me corrige. Eu, Samuel, amo. Eu sei que eu tenho um pai que me ama. Então, ser corrigido, para mim, por Deus, é uma bênção. Ainda mais se é só eu e ele. Aí eu fico mais feliz ainda. Então, eu amo quando ele vai, Samuel, eu vou te corrigir agora. Volta aqui para o meu caminho certinho. Alegria. Alegria porque eu estou ficando livre da ira. Quando ele me corrige aqui, o que ele está me fazendo? Eu estou ficando livre da condenação. Eu não vou encontrar um Deus horrível nunca. Então, eu sei que Deus é horrível, mas eu não conheço esse Deus horrível. Entendeu? Porque para quem for no inferno, Deus é horrível. É isso que ele quer dizer. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, que disciplina. Ele é amor, mas ele é extremamente justo no seu julgamento. Então, quando eu sou disciplinado aqui, eu tenho que ter alegria, eu estou livre daquele lá, ô Senhor, pode disciplinar sem dó. Estou dentro. Posso ser corrigido. Lembrando disso, eu escrevi, o crente fiel não morre em juízo. Quando ele morrer, ele pode até estar debaixo de sofrimento. Mas não é juízo, porque ele já foi disciplinado. Então não é juízo que vai levar ele para o inferno. Não interessa o tipo de morte. Nós temos que tomar cuidado. A gente olha e fala, nossa, essa morte aí está indicando que é um problema. Isso não é problema nosso. A pessoa está com Deus. E por fim, compaixão pelos perdidos, a fim de pregarmos a eles o evangelho da salvação, para que se vejam livres da condenação da ira. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Você lê para a gente, Daniel? Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Irmãos, nós temos que pregar esse evangelho aí. É nós que temos que pregar. Como diz o jovem hoje, é nós. É nós que tem que pregar isso aqui. E nós não estamos pregando, nós não estamos dizendo, ó, tema a Deus, o Senhor que te deu, o Senhor que te pôs aí. Sabe, depois que eu cantei lá o Salmo dos Vencedores, eu devia ter falado para o pastor, pastor, foi o Senhor que te deu isso. E se o Senhor não se humilhar, Ele vai tirar. Então é o Senhor que dá, e nós temos que dizer no Banco do Brasil, lá no consultório médico, lá no cliente que eu for, no meu cliente que for comprar o sanduíche, eu tenho que dizer isso. Se eu não disser, se eu não espalhar esse evangelho, as pessoas não vão pensar em Deus, hora nenhuma. Então, tendo um evangelho para pregar. Qual é o evangelho? Temei a Deus e dai-lhe glória. É Ele que sustenta todas as coisas. É chegada a hora do seu juízo. Irmãos, o juízo está se aproximando e ninguém está se preocupando. Então, esse é o evangelho completo. Temei a Deus, dai-lhe glória. É chegada a hora do juízo. Ah, eu não estou nem aí, não. Ó, você está sabendo. Eu te avisei. O Senhor vai te julgar. Obviamente que não precisa de ser tão agourento. Você pode criar condições para falar do amor, mas de um Deus que julga. E o Espírito vai te dar sabedoria, mas o Evangelho tem que ser pregado. A justiça é urgente. E só tem um jeito. É o Evangelho que liberta da condenação eterna. E 7, 9 e 10. Apocalipse 7.
versículos 9 e 10. Pode ler. Ó, lá no o outro falava povo de toda tribo, língua, nação. Vamos ver agora. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta ao trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Isso quer dizer que o que João viu lá em Apocalipse 14, ele vê aqui antes, no registro dele, o cumprimento. O evangelho que tinha que ser pregado, foi pregado porque lá no céu tem gente de onde? Tribo, povo, língua, nação. Então é importantíssimo que a gente faça isso. Irmãos, nós temos que pregar mais o evangelho. Nós agora somos nós que estamos aqui nesse salão, às 11h50 do dia 10. Nós temos que pregar mais o evangelho. Eu tenho que pregar mais, você tem que pregar mais o evangelho. Temos que mostrar às pessoas que elas têm que temer a Deus, se afastar dos seus pecados e dar a Ele a glória. Esse é o nosso chamado. Para isso nós somos feitos sal e luz. Amém? Passa para a Tereza, por favor, Daniel. Ô Samuel, eu queria voltar só um pouquinho e dar um exemplo dessa semana. Foi uma semana bem puxada para mim, muito puxada mesmo, por causa da reunião de oração da manhã, que eu tinha que acordar às 5h15, começando a aula com as crianças. Então, foi bem puxado, fazendo aula. Dormia meia-noite e acordava 5h15 e a luta o dia inteiro com criança, recebendo pais, organizando materiais e tudo, organizando a aula. E eu fiz uma solicitação de uma licença-prêmio, que eu tenho direito. No entanto, a Secretaria de Educação só dá deferimento se eu conseguir professor para me substituir. O que não é correto. Eu poderia entrar na justiça, porque é um direito meu, e o meu direito não existe essa exigência. Mas eles fazem. Então, eu resolvi cumprir. E sofri essa semana, você sabe, alguns irmãos sabem, perseguição da minha chefe imediata, a vice-diretora. O que ela pôde fazer para me atrapalhar, ela fez. E, apesar de estar ali perseguindo e só dando palavra ruim, eu continuei orando. Na terça-feira o Dani veio, eu cheguei aqui terça-feira e falei assim, vai ser a última terça-feira que eu venho, que eu estou muito cansada, estou levantando 5h15 da manhã, estou passando essas tribulações, essas provações, não, vai ser muito difícil. E aí eu compartilhei com ele, com a Sara e com o Pércio, que estavam aqui logo cedo. E eu falei, então, irmãos, eu acho que para mim não vai dar essa semana mais, não sei o quê. E o Senhor mandou eu ler o Salmo 26. Veio na minha cabeça, Salmo 26. Eu sempre abro a reunião com uma leitura bíblica. Na hora que eu abri o Salmo 26, o Senhor falando assim comigo, e cumprireis todos os votos que você fez na minha casa. E eu falei, nossa, o Senhor mandou continuar levantando 5h15 para vir aqui. O que eu vi, Samuel, em relação a essa provação que eu passei, porque eu fiquei triste, porque essa vice-diretora, com a atitude dela, ela poderia ter me prejudicado muito. E eu ter, sim, ficado sem chance de tirar essa licença. Ela poderia ter feito isso. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor não permitiu.
Então, o que eu vi, Samuel, em relação a isso, a essa justiça de Deus, é o seguinte: quando ele fala para a gente ter toda a alegria, e eu, na hora, fiquei morrendo de raiva dessa chefe, fiquei com raiva, porque é um direito que eu tenho, mas eu não virei a mesa, eu não retribuí mal com mal, continuei cumprindo os meus votos, porque eu prometi ao Senhor que ia fazer reunião de oração logo cedo, e eu vim, e eu fiz. E aí, no final dessa semana, o Senhor, nessa provação toda assim, o Senhor me mostrou, Samuel, que Ele tem propósito em cada detalhe da nossa vida. Ela se levantando contra, o que eu enxerguei? Que eu estou incomodando ali o reino das trevas, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E o Espírito Santo falou, então a gente tem que ficar feliz quando a gente passa pelas provações. Sabe por quê? O Senhor usa isso para a justiça, tanto para nós, que evidencia quando a gente obedece, quanto é testemunho em relação ao outro. Ficou evidente a minha perseverança lá na minha escola, em ir por caminhos certos, né? Que eu procurei cumprir todas as exigências que eles pediram, e ficou evidente a falta de ética dela, tentando me prejudicar. Então, o Senhor foi colocando, assim, evidências, mostrando ali, né, o que é certo e o que é errado, usando a vida da gente como testemunho. Então, às vezes, a gente passa por coisas ruins, mas o Senhor usa aquilo, Ele tem um propósito, Ele tem uma ideia, para mostrar o caminho que é o caminho de justiça, a atitude, que é a atitude de alguém que conhece o Senhor. E o Senhor me falou, não retribua mal com mal, retribua o mal com bem, porque a vontade era de chegar e espalhar para todo mundo, olha o que fulana fez, olha aqui, olha ali. Mas não foi essa a minha atitude. O que eu enxerguei foi, eu estou incomodando o inimigo. A minha luta não é contra ela. Eu vou ter maior alegria, porque se eu estou incomodando, eu estou no caminho certo. Amém. E o Senhor me dará vitória. E eu consegui, né? O meu diretor veio, falou, Tereza, não deu certo. Eu falei, é mesmo, Celso, não deu certo por esse caminho, porque ela me atrapalhou. Mas o Senhor é bom. Eu falei assim com ele, o Senhor é bom. E olha aqui a resposta que ele me deu. 2 outras colegas tinham interessado e eu pude mandar essa solicitação, esse pedido no dia. E ficou ali um testemunho de Deus, que o Senhor age em nosso favor. Amém. Quando a gente, mesmo perseguido, mesmo passando por tribulação, o Senhor, Ele usa, não somente na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Ele quer de nós é nossa obediência. Amém. É isso. Amém, amados. Bênção de Deus. Que o Senhor nos dê graça, nos dê vida. Semana que vem a gente começa a estudar a vontade e o poder de Deus, para depois entrarmos na providência. Então, busque a Deus, conheça a Deus. Quem ganha é você. Intimidade é para quem o busca, para discernir a ação de Deus. Vamos orar? Já passamos do nosso horário, vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai amado, nós queremos terminar reconhecendo que tudo vem de Ti. Não é o nosso braço, é o Senhor que faz, e precisamos Te dar glória. Esse é o Evangelho. Temei a Deus e dai-lhe glória. Glória ao Senhor, glória porque estamos aqui. Tira de nós, ó Deus, qualquer ideia que envolva crer em nós mesmos, como se fôssemos nós os executores, e que possamos viver a humildade do Senhor, não só em relação ao Senhor, mas em relação aos outros.
Mais uma vez clamamos pelo pastor Leonel, visite-o, ó Pai, alivie essa dor dele em nome de Jesus, para que ele esteja bem, passe um bom domingo, meu Pai. Sinta-se ali acolhido agora pela tua presença. Obrigado por esse tempo, abençoe o almoço que teremos agora, abençoe, ó Deus, a tarde, à noite nós vamos estar aqui, para voltar o nosso coração para o Senhor. Eu quero estar mais perto de Ti, ó Pai, e começar uma semana, e viver a melhor semana da minha vida, em termos de intimidade com o Senhor. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.